Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa crise existencial que é milenar, mas acredite, soa incrivelmente moderna. Vamos buscar entender o sentido da vida através de Eclesiastes. Se a busca por um resumo completo que passe pelas grandes questões da humanidade com uma estrutura bem lógica, essa nossa exploração de hoje vai ser um prato cheio. Para a gente acompanhar direitinho essa jornada filosófica do autor, que é conhecido como Coelho, nosso roteiro vai ser bem direto. Vamos passar pelo enigma de Eclesiastes, entender o conceito de Hebel e a ideia de que tudo é vaidade, dar uma olhada nas questões de prazer e sabedoria, depois encarar de frente o tempo, a injustiça e a morte, para enfim chegarmos à grande conclusão. Bora lá? Começando então pela primeira parte, o enigma de Eclesiastes e aquele gancho existencial que prende a nossa atenção logo de cara. Sabe aquela pergunta que simplesmente não quer calar? Qual é o verdadeiro sentido da nossa labuta diária aqui, debaixo do sol? Essa é uma questão absurda de tão universal, né? A gente acorda, trabalha, paga os boletos, dorme, no dia seguinte repete tudo de novo. A grande dúvida é, no fim das contas, existe um propósito sólido e duradouro no meio de todo esse ciclo repetitivo? E olha só a resposta inicial do autor. Ela atropela sem dó qualquer visão super otimista da vida. Ele manda logo um: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a tese provocativa que simplesmente abre e fecha o texto inteiro. É uma afirmação muito ousada, feita sob medida para dar aquela desestabilizada básica e desafiar as nossas ilusões já na linha de largada. Avançando para nossa segunda parte, vamos precisar redefinir esse motivo central. O que realmente significa essa tal de vaidade? A palavra original em hebraico aqui é hevel, e a definição literal dela muda a regra do jogo. Normalmente a gente lê vaidade e já pensa em estética ou numa pessoa arrogante, não é? Mas hevel, na verdade, significa vapor, um sopro rápido ou fumaça. Pensa só, a vida como fumaça. Isso tira aquele peso de julgamento moral e transforma a ideia numa descrição muito visual de como a nossa natureza é passageira. A fumaça chama a nossa atenção, tem formato, mas tenta agarrar para ver. Ela simplesmente escorrega pelos dedos. Isso ilustra muito bem um paralelo fantástico que muitos estudiosos apontam. Esse termo, Rabel, tem literalmente a mesma raiz do nome de Abel, lá do livro de Gênesis. O fim trágico do Abel, que foi morto pelo próprio irmão, marca bem essa imperfeição de um mundo fragmentado, sabe? E simboliza uma vida brutalmente encurtada. Ou seja, viver debaixo do sol é viver uma jornada com a marca de Abel, frequentemente acompanhada de perplexidade por não encontrarmos um sentido que dure para sempre. Chegando na nossa terceira etapa, os grandes experimentos que ele fez debaixo do sol, testando o prazer, a sabedoria e o trabalho. Nessa parte, o autor vira um verdadeiro cientista existencial. Ele estrutura a busca dele com uma lógica super afiada, dividida em 4 fases bem claras. Ele testa de tudo. Vai da frustração com os prazeres e os limites cruéis do tempo, até chegar, lá no capítulo 12, a uma virada de chave mental gigantesca. Fica muito nítido que o narrador se colocou como cobaia da própria pesquisa. Tudo, absolutamente tudo que o coração humano pudesse desejar, ele não se privou. Ajuntou muita prata e ouro, mergulhou nos vinhos, correu atrás da sabedoria filosófica mais profunda, curtiu as artes e testou os maiores prazeres físicos. O objetivo de todo esse laboratório era simples: descobrir se pelo menos um desses pilares entregava uma satisfação que não sumisse na manhã seguinte. Só que aí vem o grande balde de água fria no fim do teste. O lucro líquido, o resultado definitivo de todas essas conquistas terrenas maravilhosas, soma exatamente zero. Nada, repito, nada, traz um proveito absoluto que sobreviva ao teste do tempo. Ele nota que sabedoria demais traz angústia, e dinheiro demais só gera ansiedade e acaba ficando para herdeiros que às vezes nem suaram a camisa por aquilo. É meio que a versão antiga de se matar de trabalhar naquela corrida frenética do mundo corporativo moderno, faturar milhões e perceber que aquele vazio interno só mudou de CEP. Entramos então na quarta fase, o encontro com os grandes igualadores de todos nós, a injustiça, o tempo e a morte. Aquele famosíssimo capítulo 3 disseca exatamente isso. O ciclo imutável da vida. Tem o tempo determinado para nascer e o tempo para morrer. Tempo de rir e tempo de chorar. A humanidade está presa em rotinas de tempo que simplesmente não tem como controlar. As gerações surgem e desaparecem e o sol continua lá, nascendo no mesmo lugar de sempre.
É um choque de realidade bem duro sobre como somos seres infinitamente limitados diante da imensidão da história. E tem outro motivo gigantesco de frustração, o chamado paradoxo da retribuição. Sabe aquela tradição antiga que ensinava que pessoas boas sempre iriam prosperar e as más seriam castigadas? Pois é, ao olhar para o mundo real, a constatação é brutal. Tem gente justa sofrendo destinos absurdos, enquanto indivíduos supercorruptos às vezes envelhecem rodeados de muito conforto e tranquilidade. Isso não faz o menor sentido lógico para quem olha apenas para as coisas debaixo do sol. Para fechar esse raciocínio mais sombrio, a conclusão principal é que a morte é a grande e definitiva igualadora. Sem uma lente maior, mais transcendente, a morte física e o esquecimento de tudo transformam o esforço de uma vida inteira de suor em mera corrida atrás do vento. O gênio mais brilhante e o tolo mais ignorante encontram exatamente o mesmo silêncio na sepultura. Não tem escapatória. E assim a gente chega à nossa quinta e última parte, o fim do discurso e aquela esperada resolução transcendente. No capítulo 12, a gente encontra uma sequência poética fascinante e até um pouco assustadora sobre o declínio físico. São metáforas mostrando a degradação inevitável do corpo com a velhice. O sol e as janelas que escurecem representam a visão que vai falhando. Os guardas que tremem são os braços perdendo a força, e os moedores que param, bom, são os dentes caindo. Tudo isso caminhando para o dia em que o pó voltará a ser pó. Esse quadro funciona como um alarme de incêndio berrando, avisando que a urgência por respostas é máxima enquanto a gente ainda tem vigor. Então, o texto atinge seu clímax magistral. A grande instrução, depois de toda essa pesquisa exaustiva, é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, muito antes que venham os dias difíceis da debilidade física, o foco precisa mudar. Em vez de ficar tentando se saciar desesperadamente com coisas materiais, o caminho é cultivar uma postura ativa e reverente em relação ao divino. E com essa mudança de perspectiva, a grande sacada de Eclesiastes faz todo o sentido. Fica óbvio que bens materiais e a rotina por si só não têm estofo para carregar o sentido de uma vida. Eles só nos transformam em prisioneiros da ansiedade. Mas olha o paradoxo incrível. Quando o Criador se torna o centro absoluto da existência, o comer, o beber, a amizade, o trabalho ganham um brilho totalmente novo. Essas coisas viram favores, presentes para a gente desfrutar com o coração leve, libertando a mente daquela pressão opressora do perfeccionismo. O autor definitivamente não quer deixar ninguém fragilizado em bolhas de ilusão. Expectativas rasas ou fórmulas super simplistas se quebram no primeiro tropeço com os problemas da vida real. A mensagem implacável do texto estilhaça essa redoma de vidro de propósito, justamente para construir um entendimento muito mais blindado. É um manual para preparar mentes fortes, capazes de manter o equilíbrio mesmo navegando num mundo cheio de contradições e de injustiças temporárias. O epílogo, então, fecha o pacote com avisos bem contundentes. Ele prova que ficar só no raciocínio puramente secular acaba deixando a mente exausta. Mostra que as palavras realmente sábias funcionam como aqueles aguilhões que tocam o rebanho. Elas espetam, tiram da zona de conforto, mas empurram a gente para o caminho seguro. E o fim de tudo que se ouviu resume-se na maior sabedoria possível: reverenciar o eixo central da existência, com a certeza absoluta de que nada vai passar batido na justiça final. E assim, a gente encerra essa jornada com uma reflexão que é quase impossível de ignorar. Se os diplomas, as contas bancárias gordas, a aprovação na internet e os luxos são literalmente como fumaça escorrendo pelas frestas das mãos, incapazes de preencher quem somos por dentro, em qual alicerce a segurança central da nossa vida está sendo construída hoje? Que todo esse mergulho filosófico traga clareza para a mente e inspire uma daquelas reavaliações bem profundas sobre quais são as reais âncoras da nossa jornada diária. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.